Penha, boa noite, bem-vinda à nossa live. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok. Então tá, nós vamos dar continuidade à nossa reflexão de Missionários da Luz. E hoje, dando sequência ao capítulo que nós estamos analisando sobre a doutrinação no grupo mediúnico, que o Alexandre, há muitos anos, é um dos coordenadores do mundo espiritual. E neste momento foi solicitado ao Alexandre a possibilidade da comunicação deste nosso irmão chamado Marinho, que foi um sacerdote católico, um padre católico, que se desviou bastante e que ele já tinha, inclusive, passado por algumas doutrinações, alguns processos psicofônicos em que não teve resultado, não houve resultado. E a mãe dele foi solicitar ao Alexandre mais uma oportunidade. Na realidade, o Alexandre explicou que o Marinho ele reencarnou com uma tarefa bastante elevada, inclusive no campo da filosofia espiritualista. Não necessariamente religiosa, mas espiritualista. Talvez, eu repito, talvez viesse até alguém que estudasse o espiritismo. Contudo, de modo algum se encontrava preparado para o sacerdócio, ou seja, para um suposto posto de condutor das almas em nome da igreja. Gladys, boa noite, Gladys. Muita paz. Muita paz. E a mãe dele, a mãe do Marinho, esse ex-padre católico, que já, como eu disse para vocês, ele já tinha passado algumas vezes por esse grupo mediúnico e foi doutrinado, mas não houve uma resposta mais eficaz na doutrinação desse espírito. A mãe dele, sabendo que ele tinha uma tendência espiritualista, concluiu por ela mesma, né, que ele poderia ser, ou ele tinha uma vocação religiosa. Então o André Luiz narra que a genitora obrigou a aceitar o ingresso no seminário, inclusive violentando-lhe o ideal, que seria o ideal do estudo espiritualista, né? E, evidentemente, estabelecendo, deixa só um minutinho aqui que eu vou... A minha preocupação aqui é porque a gente vê que ligaram, e eu não sei se eu preparei o meu celular, se alguém ligar vai atrapalhar a nossa live. Eu vi que alguém ligou e eu... Bom, continuando aqui. Então o Marinho, o ex-padre, ele reencarnou inclusive com tarefas espiritualistas, mas não necessariamente para estar dentro de um seminário como um suposto condutor de almas sacerdotal, como compromisso sacerdotal. Alice, boa noite. E a mãe dele impôs isso nele, né? Houve uma imposição, obrigou ele a aceitar o ingresso num seminário, violentando-lhe esse ideal espiritualista, né? E eu disse que ele poderia até ser um bom espírita, mas a mãe dele jogou ele no seminário e indiretamente acabou colaborando com seu orgulho fosse demasiadamente acentuado no sacerdócio. Ele não estava preparado para o sacerdócio. Não é que não estava preparado, na realidade, quando você impõe determinados tipos de ideais, como pai, como mãe, dentro de um projeto reencarnatório ou de um plano reencarnatório para o filho, que nós não sabemos qual é o plano reencarnatório. Em todo plano reencarnatório há um convite para se desenvolver uma virtude, que nós chamamos de propósito reencarnatório. Como nós não sabemos, nós também não podemos impor os nossos ideais. No caso, a mãe católica, fervorosa, impôs no filho estudar no seminário para se tornar um sacerdote. E ele sem essa, vamos dizer assim, essa vocação ao sacerdócio, interpretando as suas tendências para a filosofia edificante,
a conta de vocação sacerdotal, a mãe impôs-lhe o hábito dos jesuítas, que ele deslustrou com vaidade excessiva. Então ele se tornou um adepto da ordem dos jesuítas, da Companhia de Jesus, mas de uma forma profundamente desequilibrada. Ele não estava preparado também para essa disciplina, digamos assim, sacerdotal. Claro que a nossa irmã estava possuída das mais santas intenções, todavia, ela sente-se no dever de partilhar os sofrimentos do filho. Sofrimentos, aliás, que ele mesmo ainda não chegou a experimentar em toda a extensão, em vista da crosta de insensibilidade com que a revolta lhe vestiu a alma desviada. Aí o André fez a seguinte interrogação para o Alexandre nesse momento. Mas se o filho, o Marinho, o ex-padre, foi conduzido a uma situação difícil para o qual ele não se encontrava convenientemente preparado, será que ele tem tanta culpa assim, já que ele não tinha esse preparo para o sacerdócio, para ser um jesuíta? E o Alexandre esclareceu ao André Luiz que a mãe dele errou sim, pela imprevidência, e ele faliu pelos abusos criminosos. Então ambos têm responsabilidade em relação a essa escolha, né? E considerando essa realidade, que nós já fizemos essa reflexão à última reunião, alguém pode abrir-nos a porta de um castelo, na metáfora, por excesso de carinhos, mas porque tenhamos obtido semelhante facilidade, não quer isto dizer isenção de culpa, caso venhamos a menosprezar a dádiva, no caso aqui, esses pórticos abertos de um castelo, por excesso de carinho, né? A dádiva e destruindo os tesouros colocados sobre os nossos olhos. Por isso mesmo, a carinhosa mãe está efetuando a retificação amorosa de um erro, enquanto que o filho infeliz espiará faltas graves. A mãe errou, o filho cometeu faltas graves, mas a responsabilidade aí está sendo dividida. Na noite previamente marcada, André acompanhou o pequeno grupo que procurou Marinho para o auxílio espiritual. Nós terminamos aí. Então vejam bem, o Marinho ele está sendo preparado para mais uma doutrinação, e o estudo, e o tema que nós estamos falando é doutrinação em grupo mediúnico. E a partir daí o André Luiz começa a analisar como é que isso pode se dar, porque o Marinho, esse ex-padre, realmente ele já foi doutrinado algumas vezes e não teve resultado. Constituía-se a nossa reduzida expedição, diz o André Luiz, apenas de 4 entidades: o Alexandre, a mãe do Marinho, esse sacerdote, né? Um companheiro de trabalho e o André Luiz. Então eram 4 personagens nesse momento. Com grande surpresa, vinha saber que esse companheiro nosso, de nome Necésio, funcionaria na qualidade de intérprete junto ao sacerdote infeliz. Na realidade, Necésio fora igualmente padre. Necésio, ele tinha sido padre em uma das suas existências, militante da igreja, mantinha-se em padrão vibratório acessível à percepção dos amigos de ordem inferior. Então, na condição de padre, nesse momento ele se apresentando como padre, seria mais fácil se aproximar do Marinho, que seria mais uma vez doutrinado. Marinho não nos veria, segundo me informou Alexandre, mas enxergaria o ex-colega, entraria em contato com ele e receberia as nossas sugestões por intermédio do novo colaborador, que é exatamente o Necésio, um ex-padre que está agora se aproximando de Marinho para ver se eles podem conversar, porque o Marinho não consegue captar a presença nem do Alexandre, nem do André Luiz, e nem da sua mãe. Admirando a sabedoria que preside a semelhantes trabalhos de cooperação fraterna, segui atenciosamente o grupo que se dirigiu a uma igreja de construção antiga. Então ele está dizendo que nesse momento eles estão buscando o Marinho, que está no interior de uma igreja, é o termo que ele utiliza aqui, exatamente uma igreja de construção antiga no mundo espiritual. Ou seja, ele está frequentando uma igreja no além, uma igreja em regiões umbralinas, uma igreja das sombras, mas uma igreja com altares, com sacerdotes, e ele frequentava esse grupo. Então vocês vejam que até igrejas existem no umbral. É isso que ele está dizendo para nós.
Se ele estivesse ainda na carne, encarnado, talvez o quadro sobre o meu olhar me despertasse terríveis sensações de pavor. Mas agora, na condição de desencarnado, impunha-me a disciplina emotiva. E André disse, agora eu estou me controlando mais. Então ele vai descrever o cenário desse templo, dessa igreja no umbral. Então essa igreja estava cheia de figuras que ele chama de figuras grotescas. Inúmeras entidades dos planos inferiores congregavam-se ali, cultivando além da morte as mesmas ideias de menor esforço no campo da edificação religiosa. Então eles estavam ainda praticando o ritual da igreja, no caso estou falando de católicos, então são católicos desencarnados revoltados, que criaram a igreja no umbral e que vivem ainda da mesma forma, ou tentam viver da mesma forma como viviam na Terra, na ociosidade, sem um trabalho efetivo de auto-amorosidade, de auto-iluminação, e mandando e reprimindo as mentes daqueles que os acompanham, etc. Alguns sacerdotes, envolvidos em vestes negras, permaneciam igualmente ao pé dos altares. Enquanto um dos líderes comentava de um púlpito o poder da igreja exclusivista a que pertenciam e expondo com extrema sutileza novas teorias sobre o céu e a bem-aventurança. Coisa inimaginável é nós pensarmos de um sacerdote no umbral, numa igreja do umbral, criada pelos umbralinos, vestidos de negro, alguém utilizando o púlpito, né, para pregar exatamente, com certas sutilezas teológicas, digamos assim, né, algumas teorias sobre o que é o céu e a bem-aventurança, a felicidade após a morte. Olha só como é que as coisas acontecem após a morte. Alexandre pediu para que, na realidade, não houvesse estranhamento daquilo. Os desesperados, os preguiçosos, também se reúnem depois da morte física, segundo as tendências que lhes são peculiares. Então, se um sacerdote ligado ainda à ociosidade, não reforma moral, apenas sendo um religioso de fachada, todos eles, quando desencarnam, eles por afinidade se aproximam e constroem igrejas lá e criam sutilezas de interpretações teológicas à maneira dele, falando supostamente no céu, nas bem-aventuranças, em um processo de total domínio da mente daqueles que os seguem. Como acontece às congregações de criaturas rebeldes na crosta planetária, os mais inteligentes, sagazes, assumem a direção, ou seja, os líderes das trevas, no caso sacerdotes, líderes daquela igreja no umbral, e que de alguma forma mantém sob repressão a mente daqueles que estão também no umbral igual a eles, né? Também católicos, presos às suas ociosidades, às suas inércias no campo da moralização. Muitos males são praticados por esses infelizes inconscientemente. Ó, exclamou André, como podem entronizar a ignorância a este ponto? Isso, André, como é que pode eles serem tão ignorantes, tanto os vitimados como esses sacerdotes, em igrejas do umbral, pregando a suposto céu, a suposta bem-aventuranças? Como é que pode isso acontecer? Tanta ignorância, chegar a esse ponto, no mundo espiritual, sacerdote pregando sobre céu, sobre bem-aventurança. Quem é que poderia acreditar num quadro desse, segundo André Luiz? Não dá para acreditar. Isso André Luiz abismado, né? Se forem criaturas informadas quanto à verdade, por que motivo ainda se entregam à prática do mal? Porque se eles sabem do Evangelho, se eles sabem de Jesus, por que ainda se entregam à prática do mal no umbral, criando igrejas, mentindo, com sutilezas teológicas para manter escravizadas as mentes daqueles que os seguem e acompanham, e nessa igreja construída no umbral, ou nessas igrejas, deve ser milhões delas, no mundo inteiro, no planeta inteiro? Eu falo milhares, são milhares delas, né? Trata-se de ações maléficas inconscientes, esclareceu o bondoso Alexandre. Mas o André Luiz respondeu aturdido, né? Por que contrassenso as almas, cientes da distância que as separa da carne, não se rendem à lei do bem? Por que eles não se tornam bons, já que sabem que estão desencarnados?
e cria uma nova visão de céu, de bem-aventurança, e eles sabem que já estão em regiões fora da carne, eles sabem que não são encarnados. E o André Luiz ficou meio aturdido, segundo ele, né? Como é que pode, sabe? Como é que eles se rendem ao mal e não se rendem à lei do bem? Aí Alexandre explicou para ele o seguinte: entretanto, na própria humanidade encarnada, André Luiz, você encontrará idêntico fenômeno. Decorrido mais de 1000 anos sobre o ensinamento do Cristo, com a visão ampla dos sacrifícios do Mestre e de seus continuadores, cientes da lição da manjedoura e da cruz, investidos na posse dos tesouros evangélicos, abalançaram-se os homens às chamadas guerras santas. Então, em nome de Jesus, fizemos guerras santas, encarnados. Em nome de Jesus, exterminamos uns aos outros em nome do Evangelho. Instituímos tribunais da Inquisição, cheios de suplícios, onde pessoas de todas as condições sociais foram atormentadas aos milhares, em nome da caridade de nosso Senhor. Então, na Terra também acontece isso. Não é só no umbral, não. Na realidade, a Terra acaba sendo o próprio umbral, porque o umbral começa na Terra. Os Espíritos explicam para nós que o umbral, uma das faixas do umbral, começa na crosta terrestre. E ele está explicando. Então, não é de admirar, então, André Luiz, não fica admirado, porque na Terra já acontece isso. Como você verifica, André, a ignorância é antiga e a simples desencarnação não modifica esse íntimo da alma, essas tendências da alma. A desencarnação não faz de um malfeitor um santo, não existe isso. A morte não é essa cigana com promessas miraculosas, com portas abertas, cheia de magia. A morte é a continuação da vida, apenas em outro plano. Não temos céus automáticos. Temos realidades, segundo Alexandre. Mas como vivem essas criaturas desventuradas? Obedecem a organizações que lhes sejam próprias? Possuem sistemas especiais? São perguntas que o André Luiz fez. Como é que elas vivem, infelizes, elas obedecem a grupos, né, organizados, né, que lhes sejam próprios, no caso sacerdotes católicos, né, possuem sistemas religiosos, teológicos especiais no umbral? Essas são as perguntas que o André Luiz está levantando. E o Alexandre vai explicar para ele o seguinte: a maioria é constituída de entidades desencarnadas em situação de parasitismo. Pesam naturalmente na economia psíquica das pessoas às quais se reúnem e na atmosfera dos lares que as acolhem. Não creia, porém, na inexistência de organizações nas zonas inferiores. Eles se organizam. As trevas são inteligentes. O Chico Xavier uma vez falou isso, que as trevas são organizadas. Elas são poderosas e uma das metas das trevas é expulsar Jesus do Espiritismo. Isso segundo o Chico Xavier falou lá na década de 60. Elas existem em grande número, essas organizações do mal no mundo espiritual, existem em grande número, não obstante, os ascendentes de orgulho e rebeldia que lhes inspiram as fundações. Em semelhante agrupamentos, dominam os gênios da perversidade deliberada. Aqui, sob os nossos olhos, temos tão somente uma assembleia de almas sofredoras desorientadas. Você não conhece ainda, André Luiz, os antros do mal em sua verdadeira significação. Você conhece pouco ainda, você não sabe o que é o antro do mal aqui no mundo espiritual. E num gesto expressivo acentuou o Alexandre: não vivemos em paz com esses focos de maldade organizada. Compete-nos lutar contra eles até a vitória completa do bem. Isso é Alexandre falando para André Luiz. Mais uma vez, André Luiz diz: senti a extensão e a magnitude dos serviços que aguardam os leais servidores de Jesus depois da morte do corpo físico. Escutava com interesse a engenhosa pregação do dirigente desencarnado, quando o novo cooperador que nos acompanhava fez-nos ligeiro sinal a alguma distância, interessado em não se imiscuir com a multidão por causa da sua condição de visibilidade aos circunstantes. Sinal esse
a que Alexandre atendeu imediatamente, seguido pela genitora, pela mãe do Marinho, aflita, né? O companheiro localizara Marinho, está naquele grupo lá sendo doutrinado e doutrinando também, numa igreja nas trevas, todos eles vestidos de negro, etc. Então, esse padre, ele localizou o Marinho, né? E chamando para o trabalho. Em recanto escuro, de uma das velhas dependências do templo, daquela igreja no umbral, mantinha-se a pobre entidade em meditação, o Marinho. A mãe carinhosa aproximou-se, afagou-lhe a fronte. Todavia, Marinho, infortunado, como acontece à maioria dos homens terrestres, em face da influência das almas superiores, apenas sentiu uma vaga alegria no coração. Avistou, porém, o nosso novo amigo, com o qual estabeleceu interessante diálogo. Então, aquele sacerdote que faz parte do grupo, são 4 pessoas, a mãe, o André Luiz, o Alexandre e ele. E então o Marinho conseguiu vê-lo, visualizá-lo, embora não tenha visto a sua mãe. E aí começou um diálogo. O André Luiz vai nos narrar o diálogo que houve entre esse sacerdote, que está no grupo de Alexandre, e o sacerdote o Marinho, para ser doutrinado, naquele grupo dirigido também pelo Alexandre. Logo após perceber-lhe a afetuosa saudação, perguntou o Marinho surpreso: "Você também foi padre?" É a pergunta do Marinho. "Sim", respondeu Necésio, que é esse companheiro do grupo, né, com simpatia. "Pertence aos submissos ou aos lutadores?" Olha só a adjetivação. Submissos ou aos lutadores. São grupos, organizações religiosas do mundo espiritual, das trevas, do qual uns ele considera submisso, outros eles consideram lutadores. Eles são os lutadores. Eles querem impor as suas verdades com as sutilezas das interpretações teológicas da própria Bíblia, mas para o mal. E ele faz essa pergunta, então, ao Necésio, se realmente ele era desses, né, mais submisso ao Evangelho mesmo, ou era daqueles que lutariam para uma ressignificação do Evangelho nas trevas. E aí, como ele entrou, de uma forma irônica, ele perguntou exatamente ao Necésio sobre isso, né, dando a entender que por submissos compreendia todos os colegas cultivadores da humildade evangélica, ou seja, os verdadeiros seguidores de Jesus. No caso, Necésio, ele estaria como um seguidor de Jesus. E os lutadores são aqueles que não estavam seguindo Jesus, aliás, estavam com raiva até de Jesus. E por lutadores, todos aqueles que não encontrando a realidade espiritual, porque esses sacerdotes, eles esperavam no céu, dar um abraço apertado em Jesus, em Paulo, em Pedro, e nesses grandes sacerdotes, nesses grandes apóstolos do tempo, e não encontraram nada disso, não encontraram o céu, não encontraram os anjos tocando cornetas, nada disso. Eles encontraram foi um umbral, uma densa bruma, e eles ficaram revoltados, se organizaram, e nessa organização, que eles chamam de grupo dos lutadores, eles criaram igreja. Ali é um grupo pequeno, porque existem isso espalhado na terra inteira. Mas estou falando só de um grupinho, e é um grupinho poderoso. E um grupinho que bate de frente com o Evangelho, com raiva de Deus e do Cristo, porque eles não chegaram ao céu que eles prometiam também para os outros. Que eles também acreditavam que ao desencarnar por ser católico, um padre e tal, ele ia para o céu, e não foi. E isso é uma raiva, e ficaram com muito ódio, e muitos continuam com ódio hoje, com ódio de Jesus, com raiva de Deus. Pô, Jesus falou, é tudo mentira, aqui nós estamos nas trevas, desencarnados, sabem que estão desencarnados, não encontraram o céu e se organizam para manter a desarmonia na Terra. A verdade é essa. E considerando que por lutadores são aqueles que, não encontrando essa realidade espiritual segundo as falsas promessas do culto externo da igreja, se achavam entregues à chamada faina ingrata da revolta e da desesperação. Estavam chateados. Não encontraram o céu, não encontraram os anjos, não encontraram a paz, não encontraram o maná que eles sempre pregavam, não encontraram tranquilidade, nenhuma felicidade, nenhum bem-aventurança. Por isso que esses grupos revoltosos, dos lutadores, que são contra os chamados submissos, que são os verdadeiros religiosos, a rigor eles criam essa sutileza de interpretações de céu e de bem-aventurança à maneira deles. Já que eles não encontraram o céu e não são felizes, eles estão continuando pregando nessa igreja a possibilidade de em outro local encontrarem isso, porque lá eles não encontraram. Continua com a mentira, continua na ociosidade, continua exatamente no auto-engano. O instrutor, porém,
fez-me perceber que a hora não comportava conversação. E, auxiliando Necésio, o sacerdote, localizou Marinho dentro do círculo magnético onde, com surpresa, verifiquei a presença de vários desencarnados sofredores, trazidos por outros pequenos grupos de amigos espirituais e que, por sua vez, aguardavam a oportunidade de doutrinação agora no grupo mediúnico. Sentindo agora o ambiente em que se achava Marinho, no caso, ele quis recuar, mas não pôde. No fundo, o Marinho sabia que estava naquele lugar que ele já tinha passado outras vezes, que ele tinha sido doutrinado outras vezes. Ele tentou fugir dali, mas não conseguiu, né? Ele acabou sendo contido por fronteiras vibratórias estabelecidas por esses colaboradores espirituais, né? A uma reduzida distância da mesa mediúnica que impedia a fuga de Marinho. Ele queria fugir do grupo. Ele sabia que já estava naquele grupo, ele já tinha sido atraído para o grupo, para essa doutrinação. Ele ia ser doutrinado. Isto, diz ele lá, é uma mentira, é um logro. Ficou revoltado, falando e gritando. Sossegue, respondeu Necésio, o sacerdote, sem se alterar. Você conquistará um grande alívio aqui. Espere. Poderá desabafar as suas mágoas, poderá ouvir a palavra compassiva de um orientador cristão ainda encarnado, e em seguida, quem sabe? Essa foi o diálogo do Necésio com o Marinho, o sacerdote, filho daquela senhora que pediu essa possibilidade dessa comunicação e a doutrinação, ele ser doutrinário mais uma vez. Talvez possa haver algum ente querido que se encontre em zonas mais altas, à espera do seu fortalecimento e iluminação. Então já está dando, já antevendo a possibilidade, se ele aceitar a doutrinação, visualizar sua mãe que já está no grupo ali. Ele só não está vendo a mãe dele. Está vendo o Necésio como ex-sacerdote, mas não consegue ver a mãe, não consegue ver o Alexandre, não consegue ver o André Luiz, já está no grupo mediúnico e queria fugir, mas ele foi retido ali para o processo da psicofonia, para a doutrinação, né? E ele não queria, ele disse, não quero. Sabe assim a verdade, meu amigo? Perguntou-lhe o nosso companheiro com inflexão de ternura e bondade. Poderá adivinhar a procedência do socorro de hoje? Você sabe o que vai acontecer hoje? Por que você não quer? Conseguirá lembrar-se de quem me enviou ao seu encontro? Você sabe por que eu estou aqui? Quem é que me enviou para conversar com você? Lembrando que ele está representando os chamados sacerdotes submissos, né? E ele está no grupo ou organização dos sacerdotes lutadores contra o Cristo, né? O sacerdote desencarnado fixou nele os olhos tomados de expressão terrível, mas Necésio, sem perder a calma, falou depois de uma pausa mais longa. Sua mãe, Marinho, escondeu o rosto nas... A sua mãe, Marinho escondeu o rosto nas mãos e prorrompeu em pranto angustioso. A esse tempo, secundado por diversos auxiliares, Alexandre prestava ao organismo de Otávia, que é a médium de psicofonia, o máximo de concurso fraterno em cotas abundantes de recursos magnéticos. Compreendi, diz André Luiz, que se para os fenômenos de intercâmbio com os desencarnados esclarecidos era necessário o auxílio de nosso plano ao campo mediúnico, no caso presente, essa cooperação deveria ser muito maior, em vista da condição dolorosa e lastimável dos comunicantes. Como efeito, a médium Otávia recebia os mais vastos recursos magnéticos para a execução de sua tarefa. Daí, a minutos, providenciava-se a incorporação de Marinho, que tomou a intermediária sob forte excitação. Otávia ficou ficou realmente acelerado, um processo de excitação psicológica e fisiológica também. Otávia, a médium, provisoriamente desligada do veículo físico, mantinha-se agora algo confusa, em vista de encontrar-se envolvida em fluidos desequilibrados, não mostrando a mesma lucidez que lhe observáramos anteriormente naquela comunicação do Dioniso desencarnado que fazia parte do grupo. Todavia, a assistência que recebia dos amigos de nosso plano era muito maior. Um instrutor de elevada condição hierárquica substituiu Alexandre junto da médium. Inclusive apareceu então alguém superior a Alexandre, substituindo-o para
junto a médium, pudesse esse sacerdote se comunicar, passando Alexandre a inspirar diretamente o colaborador encarnado, o doutrinador, que dirigia a reunião. Aliás, o Alexandre comandando o dirigente do trabalho. Enquanto isto ocorria, vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico. André não pôde conter-se e interpelou um amigo em atividade nesse setor. Esse material representa vigoroso recurso plástico para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos, utilizando as energias então mentais, as forças mentais emitidas pelos médiuns. Se trabalhava exatamente essa possibilidade para que, como recurso plástico pelo pensamento, por isso que um grupo mediúnico, a sintonia é importante, a concentração é importante, a disciplina é importante, para que eles possam utilizar esses recursos plasticizantes do pensamento, né, ou das energias mentais, para que os benfeitores pudessem fazer-se visível, né, às irmãs perturbadas, eles se apresentarem e os perturbados visualizá-los. Porque nesse momento o Marinho não conseguia ver Alexandre, não consegue ver ninguém, só conseguia ver aquele companheiro, aquele padre, o Necésio, né? Ou para que materializem provisoriamente essas energias mentais dos médiuns, certas imagens e quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança das almas infelizes. Então a importância dos chamados médios de sustentação, é muito comum se falar em médium de sustentação, médium que está num grupo mediúnico concentrado, realmente cônscio de que ele realmente participa no conjunto de uma organização que pode produzir forças plásticas através das energias mentais, ele não pode desviar o pensamento. Pode, mas não deve, né? O poder é a liberdade, mas ele não deve, é a lei do dever, ele tem a disciplina, então ele é convidado a usar a disciplina para que o pensamento seja elevado, para que a matéria mental de cada médium seja utilizado, seja para que os superiores se apresentem aos inferiores, ou seja, eles possam visualizar, e formação de quadros também, de quadros possíveis, né? Formação de quadros em que os espíritos em tratamento possam visualizar quadros ideoplásticos, né? Ideoplastias, né? Então é isso que ele está falando. Com os raios de energias de variadas expressões emitidas pelos homens encarnados, pelos médiuns, podemos formar certos serviços de importância para todos aqueles que encontrem presos aos padrões vibratórios do homem comum, não obstante permanecerem distantes do corpo físico. É o caso desse padre, ele está com todas as sensações humanas do corpo físico, mas não está encarnado, mas tem todos os reflexos da vida física. Compreendi a elucidação, reconhecendo que se é possível efetuar uma sessão de materialização, que nós já estudamos também nessa obra, para os companheiros encarnados, noutro sentido, a mesma tarefa poderia ser levada a efeito para irmãos desencarnados de condição inferior. Admirando a excelência e a amplitude das atividades dos nossos orientadores, André Luiz diz que fixou a sua atenção na palestra que se estabeleceu na doutrinação, né, entre Marinho incorporado em Otávia, que é a média de psicofonia, e o doutrinador humano orientado intuitivamente por Alexandre. Então Alexandre utilizaria o doutrinador para conversar com Marinho, o padre, nessas condições. A princípio, o sacerdote demonstrava imenso desespero e pronunciava palavras fortes que lhes denunciavam a profunda rebeldia. Não é para pouco, né? Porque ele foi, vamos assim, ele foi conduzido pelo Necésio, o sacerdote, companheiro dele de sacerdócio, né? Tirou ele de uma igreja construída num umbral, uma igreja mesmo com sacerdote, com púlpito, com pregações, com interpretações sutis, teológicas do Evangelho, mas agora eles como contra o Cristo, eles contra o Deus, contra as chamadas verdades das teologias dos livros chamados sagrados. Então eles estão batendo de frente contra essas organizações religiosas, contra o espiritismo profundamente. Contra o espiritismo profundamente, eu digo isso porque eu trabalhei, fazendo uma digressão aqui com vocês, há muitos anos, há mais de 3 décadas, eu morava em Cuiabá, e eu participei de reuniões e depois passei para outro estado, e em outros estados, em vários estados, em que eu participei de grupos mediúnicos, até de federativas.
E muitos grupos mediúnicos do qual eu consegui participar, ou como assistente, ou como dirigente, e como médium também, muitos cardeais, bispos, sacerdotes, muitos ligados ao catolicismo, se comunicavam com um extremo ódio do movimento espírita, com muita raiva dos espíritas, com muita raiva da liderança espírita, com muita raiva das organizações federativas, inclusive no Brasil. Eles atacam muito, porque eles são contra o espiritismo, eles são contra tudo que o espiritismo tem pregado, que é uma nova revelação, que é exatamente uma ressignificação da leitura verdadeira da mensagem de Jesus. Então eles têm muita raiva, e quando eles se comunicavam, realmente era muito difícil. O médium psicofônico, quando recebiam esses, às vezes até cardeais se comunicavam algumas vezes, e eu vi isso, presenciei isso, a sutileza, a inteligência, a forma verbal em que ele utilizavam as suas convicções para realmente desestruturar. Se um doutrinador não tiver uma base doutrinária, ele acaba realmente não tendo argumento em algum momento com essas pessoas que são muito inteligentes, mas são revoltadas, né? Elas são extremamente revoltadas, repito, porque elas achavam que iam encontrar um céu, a felicidade, os anjos, encontrar-se com Jesus, e nada disso aconteceu. Então eles agora se organizaram nas trevas, criaram igrejas, organizações religiosas, e agora batem de frente, sobretudo com a nova revelação, com o espiritismo. Eu participei de alguns grupos mediúnicos que percebi isso com muita clareza. Eles se organizam em liderança e eles têm um certo poder. Lembra que eu falei? As trevas são poderosas, elas são organizadas. E ao se organizar, o que eles mais pretendem é tirar Jesus do espiritismo. Isso é verdade. Existem organizações de encarnados que detestam falar em oração, se vocês não sabem disso. Não aceitam, muitos deles chamam-se laicos, não importa que nome dão, eles não aceitam fazer preces, não aceitam falar o nome de Jesus. Para eles, Jesus é um atraso para o espiritismo, e eles estão no movimento espírita encarnados. Vejam como é que eles são sutis, são poderosos, são organizados, e eles estão tentando expulsar Jesus do espiritismo. É meio esquisito, é meio romântico falar expulsar Jesus do espiritismo, mas o objetivo deles é esse. É tirar esse aspecto de nos afastar do evangelho do Cristo, né? Em nome de uma suposta ciência, mas tudo comandado por essas lideranças religiosas, dessas igrejas das trevas, pessoas sempre vestidas de negro, para desviar-nos do foco de Kardec e do próprio Cristo e do Criador, né? Mas voltando aqui ao nosso estudo, então vejo que eles são poderosos, eles têm poder sim, claro, poder sobre a mente daqueles que são fracos. Os fortes não, os fortes são aqueles que estão convictos e que fazem com sinceridade o seu trabalho espírita, evidentemente não alcançam, nunca vão alcançar. Mas existe muita gente que acha que sabe muito, conhece muito, e acabam sendo dominados por essas mentes desses sacerdotes. Não é o caso aqui que nós estamos falando. Marinho é um pobre coitado, é uma das, aspas, vítima dela mesma, né? Vítima dele mesmo, revoltado, é um lutador contra o evangelho, está lá naquele grupo, aquela organização, naquela igreja lá, sendo doutrinado de uma forma equivocada, com interpretações de céu e felicidade totalmente equivocadas. O interlocutor, contudo, falava-lhe com serenidade cristã, o doutrinador, revelando-lhe superioridade do evangelho vivido sobre o evangelho interpretado. A certa altura da doutrinação de Marinho, o sacerdote, percebi, diz André Luiz, que Alexandre chamava a si um dos diversos cooperadores que manipulavam os fluidos e forças recolhidas na sala, e recomendou-lhe que ajudasse a genitora de Marinho a tornar-se visível para ele. Então vejam, as energias mentais dos médios de sustentação, a capacidade de ondas mentais emitida pelo grupo mediúnico, e essa capacidade plástica que tem o pensamento elevado também, para que a mãe de Marinho pudesse utilizar essas energias e se fazer também, né, se apresentar visível aos olhos de Marinho, porque ele não estava percebendo a presença dela. Então, durante a doutrinação, o Alexandre, né, acabou realmente pedindo a colaboração na manipulação dessas energias, das forças mentais recolhidas naquela sala mediúnica, para que a mãe de Marinho pudesse tornar visível para ele. Notei que a senhora desencarnada, com os préstimos de outros amigos, atendeu imediatamente ao passo que Alexandre, abandonando por momento o seu posto junto ao doutrinador, aplicou passes magnéticos na região visual do comunicante. Além de ela se tornar mais densa, a mãe dela,
o Alexandre ainda foi aplicar mais energia magnética na região visual do marinho, do sacerdote, para ele ficar com mais limpidez e conseguir entrar na faixa de sintonia dessa, vamos chamar, semi-materialização, ou o processo plástico do pensamento dos médiuns, em que a mãe se utilizou dessa energia mental para se tornar visível. Não é um trabalho simples, é extremamente complexo, é um jogo de um conjunto complexo de energias, para que o filho pudesse ver a mãe nesse momento, sendo doutrinado pelo doutrinador encarnado influenciado por Alexandre também nas suas ideias. A genitora, amorosa, resignava-se ao envolvimento daquelas vibrações mais grosseiras por alguns minutos, porque as vibrações mentais humanas são grosseiras, são pesadas. Então ela acabou realmente se resignando, se envolvendo nas vibrações mais grosseiras daquelas energias plásticas das forças mentais dos médiuns encarnados por alguns minutos, enquanto que o filho elevaria a percepção visual com a ajuda de Alexandre, né, até o mais alto nível ao seu alcance, para que pudessem efetuar um reencontro temporário de benéficas consequências para o marinho. Voltou Alexandre a fixar-se ao lado do doutrinador, né, e, com surpresa, ouvi que o amigo encarnado desafiava o exasperado comunicante, agindo francamente por intuição, com sua voz quente de sinceridade no ministério do amor fraternal. Observe em volta de si, meu irmão, o doutrinador, recebendo uma influência e por intuição, ele disse para o marinho nesse processo, quando estava na psicofonia, através de Otávia. Então o doutrinador assim, por favor, observe em volta de você, veja o que está acontecendo ao seu lado, observe o que está acontecendo ao seu redor. E o doutrinador falou de uma forma comovente, né? Veja o que está acontecendo ao seu redor. Reconhece quem se encontra ao seu lado, o doutrinador falando para ele, para o marinho, no processo psicofônico, né? Aí ele deu aquele grito, né? Então foi então que o sacerdote lançou um grito terrível, minha mãe! Disse ele alarmado, de dor e vergonha, minha mãe! Ele viu a mãe dele, nesse momento da doutrinação, num processo psicofônico, naquele grupo mediúnico dirigido pelo Alexandre. Por que não se rende ao amor de nosso Pai Celeste, meu filho? Diz a mãe, emocionada, abraçando seu filho Marinho. Chega de vãs discussões, Marinho, e de contendas intelectuais, Marinho. A porta de nossas ilusões terrenas já acabou, você desencarnou. Com os nossos olhos físicos, você está em outra realidade, em outra atmosfera, em outro mundo. Não transfira para cá, para o mundo espiritual, onde ele já está agora, né, os nossos velhos enganos. Atenda-me. Não se revolte mais, humilhe-se diante da verdade. Não se faça sofrer por mais tempo, meu filho. Os encarnados presentes nesse momento viam tão somente o corpo de Otávia, a médium psicofônica, dominado pelo sacerdote, que lhes era invisível, quase a arrebentar-se de soluços atrozes, mas nós víamos além. A nobre senhora, desencarnada, postou-se ao lado do filho e começou a beijá-lo em lágrimas de reconhecimento e amor. Pranto copioso identificava-os. Cobrando forças novas, a genitora continuou. Perdoe, meu filho querido, se noutra época induzia o seu coração à responsabilidade eclesiástica, modificando o curso de suas tendências. Suas lutas de agora me atingem a alma angustiada, porque eu fiz de você um sacerdote. Seja forte, Marinho. Me ajude. Desvencilhe-se dos maus companheiros e que não vale você ficar rebelde, totalmente revoltado. Nesse processo de rebeldia, você está sofrendo mais, isso me faz sofrer porque eu me sinto também responsável por essa sua queda no mundo do sacerdócio. Nunca fugiremos à lei do eterno. Onde você estiver, a voz divina se fará ouvir no imo da consciência. Nesse momento, André Luiz diz, observei que o sacerdote recordou instintivamente os amigos tocados de profundo receio. Agora que reencontrava a mãezinha carinhosa e devotada a Deus, que sentia a vibração confortadora do ambiente de fraternidade e fé, sentia medo de regressar àquele convívio daquela igreja do umbral que ele participava lá com aquelas interpretações sutis de teologias falando em céu e falando em bem-aventuranças. Ele ficou com medo de voltar para lá, né? A esse convívio desses colegas endurecidos no mal, aquele sacerdote da luta.
apertou a destra materna confiante e perguntou: "Oh, minha mãe, posso acompanhar para sempre você?" A entidade amorável contemplou com redobrado amor através do véu do pranto e respondeu: "Por enquanto não, meu filho. Poderá você distanciar-se dos desequilíbrios neste momento, quebrar todos os elos que o prendem às zonas inferiores, abandonando-a de vez. Entretanto, há que transformar a sua condição vibratória através da renovação íntima para o bem, mediante a qual é possível a nossa reunião em breve no lar divino. Não tenha receio, meu filho. Providenciaremos todos os recursos necessários à sua vida nova, desde que você modifique sinceramente os propósitos espirituais. Dê-nos a boa vontade fiel a Jesus e Ele, o próprio Cristo, nos auxiliará quanto ao resto. Mas use boa vontade, a sua vontade de sair disso. Temos aqui um desvelado amigo que nos prestará sua valiosa colaboração." E a mãe diz: "Refiro-me ao seu colega Necésio, o bom irmão que o trouxe ao nosso encontro. Ele colocará à sua disposição os recursos precisos à conduta diferente. A princípio, Marinho, você experimentará dificuldades, sofrimentos, dissabores, isso é verdade. Será assediado pelos antigos companheiros que se converterão em adversários de você. Mas sem a luta que facilita a aquisição dos valores reais, não aprenderemos onde se encontra o nosso verdadeiro lugar na obra de Deus." Marinho, infortunado, prometeu-lhe a transformação imprescindível. Depois de encorajá-lo com ponderada ternura, a devotada senhora deixou-o entregue aos cuidados de Necésio, o sacerdote, seu colega, que prazerosamente recebeu a missão de encaminhá-lo na esfera dos deveres novos. Após despedir-se da mãezinha abnegada, que voltou à nossa companhia, o sacerdote conversou ainda por alguns minutos com o dirigente encarnado da reunião, surpreendendo com a mudança brusca. Fora obtido de fato uma dádiva do Senhor. A dedicação maternal produzira salutares efeitos naquele coração exasperado e desiludido. Marinho não poderia ser arrebatado das sombras para a luz somente em virtude da amorosa cooperação de nosso plano, claro, mas recebeu nosso auxílio fraterno e utilizaria os elementos novos para colocar-se a caminho de uma vida mais alta. Reconhecia, diz André Luiz, admirando a justiça do pai, que a mãe dele, a genitora dedicada, não poderia entregar-lhes a colheita de luz que lhe era própria. Contudo, forneceu-lhe valiosa semente, para que ele as cultivasse como um bom lavrador. Outros grupos, procedentes de outras regiões, traziam seus tutelados para a doutrinação de acordo com o programa de serviço estabelecido previamente para aquele dia. Foram 4 entidades que receberam os benefícios diretos dessa natureza através de Otávia e outros médios. Em todos os casos, o magnetismo foi empregado em larga escala pelos nossos instrutores, salientando-se o de um pobre negociante que ainda ignorava a própria morte. Aí nós vamos entrar em outro caso, nós vamos ficar por aqui, no caso, a princípio da doutrinação de Marinho, para que nós possamos fazer muitas reflexões sobre a força que ex-sacerdotes que esperavam o céu e não encontraram, e se rebelaram, e se organizaram religiosamente nas trevas para perturbar as religiões sérias, ou os princípios sérios, ou os líderes religiosos sérios, que trazem uma nova revelação, no caso o Espiritismo. O Espiritismo é um dos mais visados, é uma das mais visadas organizações da Terra por essas entidades, no mundo inteiro, sobretudo no Brasil. E, evidentemente, nós precisamos estar atentos o tempo todo. Não é ficar brigando contra eles, é ficar exatamente nos acolhendo amorosamente através da oração, da vigilância, para que, através de uma mudança de comportamento, não sejamos influenciados por espíritos que ainda permanecem nas trevas. Vejo que o sacrifício de uma mãe para poder chegar ao coração de um ex-sacerdote, que não era nem para ser sacerdote, e eu ainda digo que o Marinho certamente seria até um bom espírita, mas foi um péssimo padre, né? Ele foi, inclusive, reencarnou para ser espiritualista, mas realmente a mãe impôs o sacerdócio nele e acabou desviando o compromisso dele. Mas, de qualquer maneira, o amor, né? O convite é o amor, mas não é um amor para vou amar o mundo, vou amar a Deus. Amar a Deus é se amando. Ninguém consegue amar o Criador sem se amar.
Então é começar a exercitar em nós esse alto amor. Isso é difícil? Não, não é difícil. É só começar nós aqui que estamos aqui, estaremos em algum outro momento, começarmos a trabalhar em nós, isso é importante, e eu ensino para muita gente isso, começar você a falar com você mesmo, para ser um bom médico, para ser uma boa pessoa, um bom cristão, um bom profissional, um bom pai, uma boa mãe, bom filho, bom filha, é você começar a dizer assim, eu amo a mim mesmo. Começa a dizer isso, mas tentar sentir isso, não falar por falar. Eu amo a mim mesmo e procurando sentir nesse sentimento, ou sentir nesse desejo de se amar, realmente que você está sendo verdadeiro com você. Procure sentir isso. Eu quero me amar. Eu não sou obrigado a me amar, mas eu sou convidado a me amar. Porque se você se obrigar a amar, você vai criar máscara de amor. Você vai criar um pseudo-amor. Não é esse amor que eu estou falando, é o amor verdadeiro. Eu me amo. Todo dia, cada minuto que eu tiver com um problema, eu falar que eu me amo. E até eu me identificar com esse alto amor. E com certeza, sim, nós vamos viver bem em qualquer grupo que estivermos, em qualquer organização, num grupo espírita, num grupo mediúnico, fazendo qualquer trabalho na Terra, estaremos fazendo bem feito, inclusive amando o próximo, porque estamos nos amando, conforme ensinou Jesus. Ninguém consegue amar os outros sem se amar. A referência é o meu amor por mim. Então eu preciso me amar me aceitando. Quando eu me aceito, eu já me valorizo, eu já começo a valorizar a minha atual encarnação. Né? Eu me acolho de uma forma respeitosa. Eu já crio um processo de autoconfiança. E na autoconfiança eu vou vivendo realmente nessa segurança para ajudar as pessoas inseguras. Dando exemplo. Né? Primeiro dando exemplo para mim, que eu tenho que ser o meu grande instrutor, meu grande mestre, meu grande amigo, o meu grande padre. Eu sou o meu grande sacerdote. Eu sou o meu sacerdote mim mesmo. Eu não preciso de sacerdote fora. Eu preciso de mim, eu cuidar de mim. Quando eu cuido de mim, eu vou cuidar dos outros. Quando eu tenho segurança em mim, eu transmitirei segurança. Quando eu me valorizo, eu vou valorizar os outros. Então, o trabalho é conosco o tempo todo. É isso que está sendo feito com o Marinho, é isso que vai ser feito com o Marinho, é ele com ele o tempo todo, para que ele possa realmente se libertar dessas mentiras que tanto no mundo espiritual e ainda no mundo físico existem, tirando-nos da rota do bem. Até a próxima reunião, sábado, talvez nós façamos essa reunião em termos de live, a partir das 22 horas, que nós vamos reassumir alguns trabalhos na casa que eu presido. Eu sou presidente fundador de uma casa espírita, do qual nós utilizamos aqui as lives, né? E vamos reassumir alguns trabalhos lá. Agora passou a pandemia, ainda com cuidado, e nós vamos fazer lives um pouquinho mais tarde, talvez a partir das 22 horas, mas vamos manter as lives. Quem tiver, quem não puder, não tem problema, isso vai ser gravado e nós vamos continuar o nosso estudo, mas em um outro horário, tá bom? Que Jesus nos abençoe, um grande abraço para todos vocês e até o próximo sábado, para quem puder, é claro.